Oi, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí do outro lado do vídeo. Gratidão por estar aqui comigo. Hoje nós vamos falar sobre portas. Você conhece esse assunto ou você conhece só aquela porta, a porta da sala, a porta do banheiro, a porta da cozinha, a porta de entrada, a porta de saída, não é? Hoje nós vamos falar sobre portas do seu emocional. Portas da sua biblioteca, das suas caixinhas. Existe uma biblioteca cheia de informações, de histórias, de conhecimento, de vivência, que está aqui dentro de você. E existem portas, não é? Em que você, às vezes, está à frente delas e abre e entra, e às vezes você está à frente delas e dá um passo atrás, tem medo, receio, dúvidas, não é? E aí você, então, resolve não abrir, certo? Então, assim, se você tem interesse em saber mais sobre isso, a gente vai falar aqui neste vídeo. Fique conosco até o final, né? Eu sou Lizin Conde, terapeuta holística, e estamos aqui para te ajudar, certo? A encontrar o caminho do autoconhecimento, convidando você para o despertar. Conheça-te, instrua-se, né? Isso são recados de Jesus Cristo. Há quantos anos? Não é mesmo? E quando é que nós vamos abrir o nosso ouvido da alma para poder ouvir essas informações? Então, o nosso convite é trazer você para o caminho do aprendizado, tirar você do caminho do vitimismo e vir para o caminho do aprendizado, sem sofrimento, sem julgamento, sem certo, sem errado, apenas aprendendo, não é? Como eu disse aqui nos vídeos anteriores, certo? O aprendizado é a chave da libertação. Então, quando a gente nasce bebezinho, nós não temos nenhum tipo de movimento, nós dependemos 100% de um adulto. Depois que você começa a se movimentar, virar, sentar, e aí você se coloca de pé e começa a dar os seus primeiros passos, quantas vezes não caiu? Isso a gente já falou aqui, não é? Então não existe julgamento, né? Não tá certo ou errado. Tem criança que anda com 9 meses, tem criança que anda com 1 ano e meio, tem criança... Cada um no seu tempo. Não é? Então aqui vamos falar sobre portas. Ok. Hoje nós vamos falar sobre a porta ancestral. Padrões sistêmicos, né? Sistêmicos, familiares. Então, assim, dentro de um sistema familiar. Todos nós nascemos num sistema familiar, não é? Até mesmo aquela criança que é adotada, né? Então, assim, ela vai para um sistema familiar. Até mesmo aquela criança que não sobreviveu num aborto, né? Antes do nascimento, após o nascimento. Tudo isso faz parte de um sistema, do sistema da sua família, que a gente chama de sistema familiar. Não é? Então nós temos que colocar essas pessoas, essas pedrinhas, não é? Cada uma na sua posição de pertencimento daquele sistema, para que a corrente, os anéis que ligam as correntes, que formam as correntes, não é? Eles sejam contínuos, não exista um buraco, não exista, né? Um espaço em que você não consegue ligar. Então, existe aqui um buraco, existe um pertencente aqui. Quem é? Então, vou colocá-lo, certo? E aí, então, a gente fecha o anel aquele anel, e aí a corrente continua, não é? Então, assim, e o que trazemos para nós? Que a gente fala sobre o DNA. Não é? Então, assim, o que é o DNA? São os sentimentos, são os emocionais, são as vivências, né, dos nossos ancestrais. E
Gratidão a eles, porque foi graças a tudo que eles viveram, não é, que nós estamos aqui hoje. Entende? Então, assim, inclusive a humanidade. A evolução da humanidade, ela dependeu e depende, vai depender sempre, não é? Do movimento de cada ser humano. Certo? E aí impulsiona, né, essa evolução, né? É um empurra e puxa, empurra e puxa, empurra e puxa. Quem é que, né, tem mais força ali, não é? Não é competição, certo? Não é competição, é evolução. Né? Alguns com um pouco mais de força, mas o benefício é para todos, não é? Então, vamos lá a questão dos padrões sociais, dos padrões familiares, desculpa. Né? Então, assim, a humanidade, o ser humano, é nato dele na questão de sobrevivência, não é? O medo. Isso é nato, tá no nosso sangue e assim, existe um porquê. E aí a gente tem que batalhar diariamente nessa questão do medo, né? Informando a ele que hoje não há mais necessidade desse tal medo, certo? Então assim, da onde que ele vem? Da questão da sobrevivência. Lá há muitos e muitos anos atrás, antes até mesmo dos homens da caverna, certo? O ser humano, né, o animal, homem, ele era um número menor na espécie de animais, além de ser de tamanho pequeno. Então ele vivia no meio de animais muito grandes, muito ferozes, e era uma quantidade menor. Então imagine que num determinado tempo, época, a raça humana tinha apenas 6.000 espécies. Imagina, 6.000 seres humanos. Muito pouco. Então, o que acontecia? Nem dormir, dormiam. Tinham que revezar. Por quê? Porque era necessário a atenção plena para a segurança da pessoa e da sua família e do seu grupo. Por quê? Por conta dos animais. Não é? Esse medo, ele está aqui no meu DNA e no seu também. É necessário ele hoje? Não. Temos medo? Temos. Existe assaltantes, existe o atropelamento, existe, sei lá, o incêndio, existe os acidentes naturais. Mas hoje a porcentagem de acidente diminuiu barbaramente. Então, se você tiver uma atenção, se você trazer a sua presença por onde você passa, os cuidados que você necessita ter, entendeu? Você derruba essa questão do acidente com você. Não é? E existe também a questão da energia, da conexão. Então, assim, eu tenho isso no meu DNA, né? Eu tenho esse medo, esse pavor, essa coisa no DNA, certo? Muito bem. Mas eu também tenho as vitórias. Eu também tenho as conquistas, né? A vitória de passar mais um dia saudável, a vitória de encontrar um lugar de segurança, a vitória de encontrar um lugar abundante de alimento, a vitória de você ter conquistado um espaço saudável, seguro. Isso também está no seu DNA. A vitória, a alegria de nascer mais um ser da sua família. Isso também está dentro do seu DNA. Muito bem, Liz. E aí, como que eu consigo conectar isso? Como que isso vem para o meu presente?
através do seu emocional de agora. Então, você tem dentro das suas caixinhas, você tem dentro do seu emocional uma série de sentimentos. Sentimento de medo, sentimento de exclusão, sentimento de preconceito, sentimento de vitória, sentimento de saúde, de alegria, de conquista. Tá tudo no seu DNA, tá tudo nas suas células. E aí existem as portinhas. Então está tudo ali, é uma biblioteca, certo? Cada portinha tem lá o seu escrito. Como que eu posso, de repente estou à frente da portinha que está escrito lá, ancestrais. Eu vou abrir e entrar nesta sala. Como que eu vou conectar esses sentimentos? Com o seu emocional de agora. Então, por exemplo, né, agora você está conectado no medo. No medo, na insegurança, na incerteza, você está se deixando levar pela manipulação, você não conhece o que está acontecendo e aí você tem dúvidas e aí o que acontece? O seu emocional está muito forte nessa questão de medo, de insegurança. E aí ele é alimentado, é como se fosse um anzol de pescador. Né? Então o anzol desce lá, cutuca, 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 até que ele arrasta para cima, para o seu presente, o mesmo emocional que você já tem dentro de você. E aí o que acontece? O seu medo aumenta. Ele deixa de ser medo e passa a ser pavor. Mas, se você acorda agradecendo, como eu falo, né? Só por hoje vou agradecer pelas bênçãos recebidas, só por hoje não vou julgar, só por hoje vou ser tranquilo. Você também tem o anzol e vai cutucar, cutucar, cutucar e vai encontrar lá os emocionais dos seus ancestrais, das alegrias, das vitórias, das conquistas, das festas, não é? Das danças e cantorias em volta da fogueira. E aí você vai ficar muito mais feliz, você vai ficar muito mais livre, muito mais alegre, muito mais esperançoso. E aí a sua luz do ser de luz que você é, certo? Ela dilata, não é? Ela expande. E aí a sua luz vai ficando cada vez mais forte, iluminando o seu caminho cada vez mais longe. E aí você consegue visualizar os seus desafios longe, com clareza, com sabedoria divina, sem medo. Porque outra coisa que temos também, que nascemos com ela, é a nossa oficina. Temos todas as ferramentas necessárias para superar qualquer desafio. Isso também nós nascemos com ela. E como que a gente descobre ela? Com o despertar, com o autoconhecimento. Não tem aquela frase que diz: Deus dá o frio conforme o seu cobertor? As suas ferramentas. Não é? O seu desafio, ele é individual. Por quê? Porque ele é do tamanho que você já tem condições de superar. Se você estiver no caminho do aprendizado, se você estiver no caminho da serenidade, se você estiver no caminho da crença, eu acredito. Não é de religião que eu estou falando. Eu estou falando do divino, do universo, da luz divina, daquilo que você sente que é muito maior do que você, mas você não pega, você não vê. Da fonte criadora de onde todos nós viemos.
Quando você coloca essa crença como conceito da sua vida, ela está ali com você, passo a passo, as soluções aparecem assim na sua frente, com toda serenidade. Porque você sabe, você vive, você sente que você está aqui para aprender. E para aprender, o que a gente faz? Vamos estudar, vamos pesquisar, vamos refletir, sem medo. Porque se ele está no meu caminho, esse desafio está no meu caminho, é porque eu tenho como superá-lo. Porque eu posso transformá-lo num aprendizado, numa evolução da minha vida. Simples assim. Não é fácil, mas é simples assim. Certo? É questão de mudança de hábitos. É simplesmente você mudar o hábito. É você pegar uma Bíblia, você pegar as escrituras sagradas e olhar lá os recados, as mensagens. Toda a superação de cada pessoa, de cada membro que está ali, de cada discípulo de Jesus, a vida de Jesus, os ensinamentos dele, não é? É um chamado para que você abra os olhos da alma, abra seus ouvidos da alma, para que você possa caminhar na clareza da luz divina. Aqui no nosso playlists do canal, nós temos um arquivo chamado Os 5 Sentidos. Se você não assistiu, dê uma passadinha lá e assista os vídeos. Lá fala cada vídeo sobre um sentido nosso. De que forma podemos olhar a vida diferente, de que forma podemos ouvir diferente, de que forma podemos compartilhar sem julgamento. E outro arquivo também que é muito interessante para vocês assistirem é sobre os insights do filme da Profecia Celestina. Inclusive, se você não assistiu o filme, eu deixo a dica aqui de uma sessão pipoca, né? Que agora vem o friozinho, né? Uma sessão pipoca debaixo do cobertor é uma delícia, certo? Assista a Profecia Celestina. E depois, assista o nosso arquivo lá do playlist dos insights. Cada insight do filme tem um vídeo, uma reflexão. Né? Se permita pelo menos a curiosidade, não é? De ver o que tem no caminho do aprendizado. Se permita sair desse sofrimento, se permita sair dessa manipulação, desse automatizado que é arrastado nas grandes massas, simplesmente para manter o poder de manipulação. Se permita, ao menos, conhecer o caminho do aprendizado. E amanhã a gente volta. Beijo enorme no coração de todos vocês. Eu sou extremamente grata por estar aqui. Meu ser divino cumprimenta o seu ser divino. Até amanhã.